Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como vocês estão? Como foi o seu final de semana de futebol americano? O meu não foi muito bom. Apesar de ter sido no final da semana, ter sido no início, no Monday Night Football, não foi tão bom para nós. Foi muito bom para os Eagles, não foi tão bom para os 49ers. Mas, mesmo assim, esse é um vídeo de destaques positivos e negativos da semana 7 da NFL e nós vamos aqui destrinchar os jogos que eu entendi como destaques dessa semana. Então, antes de tudo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixe o seu like, seu joinha, porque isso aumenta os números do vídeo e faz o YouTube espalhar para mais gente. Comente aqui, deixe seu comentário, suas opiniões sobre como foi o seu time, se eu comentei sobre ele, se eu não comentei, por que você acha que eu deveria ter comentado. Afinal de contas, foram os destaques segundo a minha visão de jogo. E não assim, segundo foi colocado o próprio placar ou por alguns especialistas. Então foram jogos que eu achei interessante de comentar. E também compartilhe esse vídeo com a galera, com seus amigos. E assim o canal vai crescendo junto com o futebol americano aqui no Brasil. Já fizeram tudo isso? Então vamos embora pro vídeo, solta a vinheta! E para começar aí, dois times que tiveram em bye na semana 6, que foram Steelers e Packers, tiveram aí retornos, um bom e um ruim. Os Packers perderam e os Steelers venceram, mas isso vai ficar aí para o resto do vídeo aí, conforme a gente for chegando no jogo desses dois times. E o primeiro destaque da semana 7 para mim é justamente o jogo do Thursday Night Football entre Jaguars e Saints, com um placar de 31-24 para os Saints, para os Jaguars. E como eu comentei no preview, a defesa dos Saints não é aquela defesa monstruosa na prática. No papel é uma das melhores, ou está ali, pelo menos ali no top 15, top 10, mas não tem sido na prática um excelente time de defesa. Anularam os Patriots. Mas até semana passada os Patriots vinham sendo amassados por muita gente. E o ataque não conseguia ser muita coisa. Então, nem mesmo a pontuação dos Saints contra os Patriots foi grande mérito do ataque, já que a defesa comandou boa parte dessa pontuação de 34 pontos em cima do time de Nova Inglaterra. Então, o time dos Saints é muito limitado. E esse ataque parece estar meio perdido aí no comando de Dennis Allen e Peter Carmichael, que são os head coach e offensive coordinator, coordenador ofensivo do time. E assim, com grande atuação de Trevor Lawrence, que vai comandar um ataque pulsante, um ataque vibrante, com 31 pontos marcados, sendo um touchdown lançado para Christian Kirk, que também foi o maior recebedor da franquia aí, com 6 recepções e 90 jardas, e um com Travis Etienne, que anotou aí também 53 jardas carregadas e 2 TDs, e o próprio Lawrence, que foi o maior corredor da partida, com 59 jardas. E também teve uma pick six aí de Foyesade Oluokun. Esse nome legal aí pra caramba. O cara fez um retorno aí de interceptação de Derek Carr. Derek Carr, além da interceptação, lançou um TD para Michael Thomas e 33 de 55 passes. Muitos passes para um cara que não está bem do seu ombro direito, o ombro lançador, e também que não é um super quarterback. E não deveria ficar com tanta responsabilidade nos seus braços. O jogo corrido deveria entrar com maior qualidade e não tem acontecido. Mesmo Alvin Kamara tendo voltado e não estar jogando de todo ruim. Mas nesse jogo conseguiu ser travado, e o que fez a responsabilidade do braço direito do Carr ser maior, o que complicou a vida do time. O próximo jogo foi o realizado entre Raiders e Bears, com um placar de 30-12 para o time de Chicago. E como um destaque negativo, os Raiders como um todo. Primeiro, sem Jimmy G, que está com uma contusão nas costas, e com Brian Hoyer como titular, agora batendo um recorde de 0-13, ou seja, 0 vitórias e 13 derrotas, quando atuou como titular, o time mostrou como é mal treinado por Josh McDaniels e como suas chamadas facilitam a marcação da defesa. Tirando raras exceções, se com Jimmy G tá ruim,
sem Jimmy G está pior. Brian Hoyer acionou muito mais vezes o Davante Adams, que teve um retorno aí à sua fase inicial na NFL como dropante Adams, né? Dropou umas bolas que não eram para ser dropadas. Então a situação não está muito boa lá em Las Vegas. Como já foi reportado aí nos noticiários da ESPN e lá de fora também, os Raiders não pretendem trocar Davante Adams. Já os Bears surpreenderam com um excelente jogo do seu terceiro quarterback, um tal de Tyson Bagent, um não draftado que fez uma boa pré-temporada e mostrou bons atributos nesse jogo. A questão é, não dá pra gente afirmar que é um novo GOAT aparecendo por aí. Não dá pra afirmar que um caso como o Brock Purdy, que tá mal das pernas depois desses 2 jogos, vai acontecer novamente. Apesar dele ter jogado bem, foi contra os Raiders. E se esse cara no próximo jogo for o titular, quem é que me garante que ele vai render igual rendeu agora? Se render, ótimo. Ponto positivo para os Bears. Lucro para os Bears. Se não render, vão cair matando em cima do menino. E não é hora disso. É hora de entender que a situação dos Bears não é das melhores, mas foi um excelente jogo com o terceiro QB, que fez aí bons números. Foram 21 de 29 passes, 162 jardas e um TD lançado. E com um jogo corrido com Donta Freeman aí com 89 jardas em 16 carregadas e com Cairo Santos fazendo aí a alegria da galera no Fantasy, né? Tá tranquilo, foi de boa, ótimo para os Bears. Agora é manter os pés no chão, ir para o próximo jogo e quem sabe ali angariar mais uma vitória, ou mesmo que não ganhe, vamos ver como que o time desenvolve com ou sem Fields, que a gente não sabe ainda se o Fields vai voltar nesse jogo. Eu acredito que não volte. Eu creio que vai ficar de novo com Tyson Bagent a responsabilidade de carregar o time novamente nessa próxima campanha. Fica aí uma pontinha de esperança para a torcida de Chicago. Browns contra Colts e mais uma vitória de Cleveland, mais uma vitória apertada, só que agora com os 77 pontos somados das duas franquias. Foi uma vitória de 39 a 38, foi dura, algumas chamadas duvidosas da arbitragem. O problema é que na batalha dos turnovers, quem venceu essa foi o time de Cleveland, os Browns. Deshaun Watson, só com curiosidade, começou o jogo, era dúvida, treinou na sexta, treinou no sábado, então partiu para o jogo. A questão é a seguinte, ele estava 100% para ficar confiável para esse jogo? Creio que não. Ele teve apenas 5 tentativas de passe com um único passe certo para 5 jardas e saiu do jogo após uma interceptação e também após um sack, onde ele foi derrubado e sentiu novamente o ombro direito. Na transmissão falou-se de concussão, mas ele saiu mexendo o ombro como se mostrasse dor e acabou ficando de fora com o PJ Walker entrando. PJ Walker que não fez o melhor jogo dele, mas foi o suficiente para levar o time adiante. Mitchell, pelos Colts, não jogou tão mal quanto parecia ser ao final do jogo. Apesar de uma interceptação, ele anotou 2 TDs correndo com a bola e ainda lançou 2 touchdowns, um para Josh Downs, né, também foi o recebedor mais ativo no time, e o Michael Pittman Jr. Foi um jogo emocionante, né, quem acompanhou principalmente pelo Red Zone ali no Star Plus, viu que assim, estava o tempo todo vindo lances do jogo. Foram muitos pontos, 77 somados, como eu falei. E Mitchell, como titular, apesar da derrota, não foi ruim. Foi um jogo até bom dele. O problema foram justamente os turnovers, fora os fumbles, tá? Não foi só a interceptação, foram alguns fumbles também. E apesar de tudo, a torcida vai ter que agora torcer pelo Mitchell, que ele vai ser o titular, e aguardar pelo retorno de Anthony Richardson. De primeira de novo. Que fez a cirurgia no ombro, vai fazer ainda, e só retorna no ano que vem. Os Browns, com essa vitória, embolam ainda mais a AFC Norte, deixando a briga na divisão aí da AFC um pouco mais acirrada. Browns, Steelers, Bengals e Ravens estão ali, ó, bem emboladinhos. Agora os Bengals voltam de bye e vão enfrentar os 49ers em Santa Clara. Deu alguns tipos de medo aí? Deixa para depois, próximo vídeo. Bills e Patriots
Foi um jogo que eu errei. O vitorioso, eu tinha colocado a vitória para os Bills e eles tomaram 29-25 em mais um jogo mediano de Josh Allen, mesmo com 265 jardas e 2 touchdowns lançados, sendo 27 de 41 passes completos e uma interceptação. E foi mais um jogo corrido, tímido e com muitos drops de Stefon Diggs. Tava reclamando demais, né, Diggs? Ah, não passa para mim, eu tô livre, coisa e tal. E agora, quando você recebe vários alvos, dropa demais. Calma, baixa a bola, Diggs. Você é bom, mas não é o time inteiro. Hashtag fica a dica. E muito pelo contrário, no time da Nova Inglaterra, Mac Jones foi o oposto total do que ele vinha sendo até o jogo passado. Ele vinha sendo um jogador medonho, terrível em passes de curta, média e longa distância. E dessa vez ele cuidou da bola direitinho. Ele entendeu, ele não é Patrick Mahomes, ele não é Tom Brady, ele não é Aaron Rodgers, ele não é nenhum desses tops de linha aí dos quarterbacks. Ele parece ter entendido isso, cuidou da bola, foi um dos seus melhores jogos, não só no ano, mas na carreira, e ainda contou com um excelente jogo de Kendrick Bourne, Ramondre Stevenson e Ezekiel Elliott. Um pouco mais tímido o Elliott, mas com um jogo firme, em ascensão e com touchdown anotado. Ótimas chamadas também para a defesa e para ataque. Ponto aí para a comissão técnica da Nova Inglaterra, do time dos Patriots. Parabéns para os Patriots, esse jogo foi excelente. Talvez Golinho e Pat tenham dado sorte ali na transmissão na Rede TV. Os dois são torcedores dos Patriots. Quem sabe? Será que isso pode ser comprovado em mais um jogo transmitido pela Rede TV dos Patriots? Vamos aguardar aí novas transmissões. Lions e Ravens, não foi surpreendente o que aconteceu, mas foi assim surpreendente pelo volume de jogo de pontos dos Ravens. Na previsão eu tinha colocado vitória para os Lions, um placar, se não me engano, de uma única posse para os Lions e não tão extenso. E os Lions não conseguiram passar de um field goal sem completar extra point ou tentativa de 2 pontos. E tomaram 38 pontos, sendo 31-0 antes da primeira pontuação. Alerta vermelho para os Lions? Não, apenas alerta amarelo, alerta laranja. Por quê? É preocupante? Sim, mas foi provavelmente o jogo da feijoada. Vai depender de como Dan Campbell vai fazer durante essa próxima semana para reanimar a galera, trazer eles de volta para o jogo, para a próxima partida que vai ser contra os Raiders. Em tese, uma partida fácil, onde eles podem recuperar a moral e assim voltar à busca da divisão e talvez, por que não, da conferência. O problema é que agora, assim como os 49ers estão 5-2 e os Eagles estão 6-1. O campeonato está só chegando à sua metade, temos que esperar mais jogos. O calendário dos Eagles é pesado, o dos 49ers não é dos mais fáceis. Então os Lions ainda tem chance? Tem. Vai conseguir? São outros 500. Mas vamos lá. Então, como eu falei 31-0, não. Os Ravens abriram 35-0 contra um Lions que foi irreconhecível. Como falei, talvez esse tenha sido o jogo da feijoada. E o jogo corrido dessa vez não entrou como deveria. Montgomery fez muita falta nesse jogo corrido. O Goff lançou 33 de 56 passes. E foi bem pressionado, apesar das 284 jardas e uma interceptação. Nem St. Brown dessa vez salvou o ataque dos Lions. Eles foram basicamente inutilizados tanto por terra quanto pelo ar. No lado de Baltimore, já foi um jogo basicamente perfeito, ou quase perfeito, do Lamar Jackson com 21 de 27 passes, 357 jardas, 3 touchdowns lançados e 1 TD corrido. Eu não sei porque cargas d'água ele não ficou com o rating perfeito nesse jogo. Mas aí não vem ao caso, o importante é que o jogo foi muito bom. Mark Andrews ainda teve aí dois touchdowns desses 3 lançados por ele, e o outro ficou a cargo de Nelson Agholor na única vez que ele foi acionado num touchdown para 12 jardas. A defesa dos Ravens também aí, jogou e pressionou muito bem Jared Goff com 5 sacks e 8 QB hits. Deu trabalho para essa linha ofensiva de Detroit. Steelers e Rams num placar de 24-17. Mas não foi para os Rams, foi para os Steelers.
Tá certo que jogar no SoFi Stadium para muitos times não é como jogar fora de casa, que foi o caso também dos Steelers agora, que tiveram uma boa presença de torcida ali na região de Los Angeles, o que também ajudou a empurrar um pouco o time. Mas diferente do que vinha sendo o ataque dos Steelers, mais tenebroso, com o Pickett jogando de mais ou menos para ruim, dessa vez o jogo dele foi bom, tá certo? Melhor no quarto final ou no quarto e meio final, mas ainda assim jogou de forma regular, sólida, fazendo com que o time conseguisse avançar muito bem. E mesmo sem ter lançado um touchdown, ele fez seu melhor jogo no ano com 17 de 25 passes tentados, 230 jardas. E nesse jogo também as chamadas do Matt Canada fluíram bem melhor. A defesa também pressionou muito bem Matt Stafford com o sack de TJ Watt. Não foi também aquele baita jogo com muitos sacks, mas também contou com um Stafford que, apesar de ter lançado um touchdown, lançou uma interceptação, teve menos de 50% dos passes completados. Isso porque Puka Nacua jogou muito bem, mas os demais recebedores ficaram mais tímidos dentro de campo. Destaque negativo foi para o kicker Brett Maher, que perdeu aí 2 field goals e um extra point. Nada que a temporada passada pelos Cowboys não tenham mostrado. Contrataram porque quiseram. Azar. Dolphins e Eagles. Aquela prova de fogo para o time dos Dolphins, como foi citado no preview da semana 7. Mais uma vez fez eu errar um placar. Eu tinha colocado vitória para os Dolphins, confiando que dessa vez eles iam enfrentar de peito aberto o time da Filadélfia. E enfrentaram, só que levaram burdoada no peito. O jogo foi até equilibrado nos números de Tagovailoa e de Hurts. Eles tiveram números ali similares, próximos, mas com predomínio de Jalen Hurts sobre Tua Tagovailoa. 2 amigos que se reviram depois de um tempo, jogaram na mesma Alabama de Nick Saban. Apesar de Hurts ter perdido a titularidade para o Tua Tagovailoa lá, depois ele mudou para outro programa de universidade e foi draftado pelos Eagles. Mas dessa vez ele se mostrou muito melhor do que seu amigo Tua Tagovailoa. Mesmo ainda parecendo, para mim, tá? Isso foi a minha visão. Parecia ainda que o QB da Filadélfia ainda parecer assim alguém não tão à vontade no jogo. Sabe, não tem aquele brilho no olhar dele, não tem aquela vontade que ele mostrava aparente no rosto na temporada passada. A impressão que passa é que de fato a derrota no Super Bowl afetou demais o psicológico do Hurts. Apesar deles estarem conseguindo vitórias e mesmo apesar da derrota contra os Jets, o Hurts parece que mesmo quando joga bem não está jogando com aquele punch, aquela vontade que ele mostrava, que ele demonstrava na temporada passada. Já o time de Miami continuam amassando times com campanha negativa, ou seja, times inferiores ao seu, só que quando joga com times pareados e de campanha positiva, estão definhando, né? Eles estão muito bem contra times considerados mais fracos e estão péssimos contra times mais fortes ou igual a eles. Estando em campanha positiva, não está sendo um bom matchup para o time de Miami. Foi mais uma partida onde o jogo corrido foi travado, só que dessa vez o jogo aéreo não conseguiu dar conta. Assim como aconteceu contra os Bills, mais uma vez aconteceu agora contra o Philadelphia. Ainda enfrenta os Patriots, se não me engano, o próximo jogo vai ser em Miami. Ainda enfrenta os Bills novamente. Ainda enfrentam os Jets 2 vezes. E os Jets têm uma defesa boa, mesmo que o ataque não seja grande coisa. Como serão esses jogos? Será que se por um acaso enfrentarem os Jets com placar negativo, né, os Jets com mais derrotas do que vitórias, eles conseguem garantir vitória contra o time do Robert Saleh? Fica a dúvida, porque a defesa dos Jets é excelente. Mesmo que o ataque com o Wilson não seja um primor de ataque, mas tem conseguido pelo menos boas participações. O jogo terrestre é muito bom. Vamos observar e esperar. E para terminar esse vídeo com destaques, destaque super, ultra, mega positivo para os Vikings em cima dos 49ers desse Monday Night Football. E destaque negativo para o time como um todo dos 49ers. Que jogou de todo mal? Não foi um jogo péssimo.
Foram 2 interceptações do Brock Purdy, a terceira em 2 jogos? Foram, mas também não foi um jogo péssimo dele. Eu acho assim, o seguinte, eu acho que a impressão parece que secaram as ideias do Kyle Shanahan. O playbook, que eu não sei quantas páginas tem no 49ers, parece que foi reduzido a apenas 2, 3, 4, 5 jogadas. Não tem variação. O Kyle Shanahan parece que não está empolgado. Ele não está usando das armas que tem. Deebo Samuel está fora porque está com contusão no ombro, numa microfratura, acho que numa das clavículas. Pô, tem o McLeod, que é tão rápido quanto. Ano passado ele fez algumas jogadas de reverse com o McLeod que deu certo, inclusive gerou touchdowns. Se eu não me engano foi no jogo contra os Commanders. E foi um senhor touchdown de longa jardagem. Então não é desculpa não ter o Deebo Samuel porque você tem outras armas. Eu não vi Ronnie Bell jogando e ele já teve bom jogo esse ano. Mesmo na rotatividade dos recebedores, não tem desculpa. Jogadas basicamente idênticas de corridas pelo meio, fica fácil bloquear, e a OL não está conseguindo segurar a DL adversária. Não está tendo consistência. O jogo terrestre não consegue passar porque não está abrindo gap. Ele não varia o jogo terrestre para correr pelas laterais, onde teria mais espaço para corredores como CMC, Mason e Mitchell. Mason e Mitchell que não estão sendo devidamente utilizados por Shanahan. E o Kittle, que é um ótimo recebedor, está mais sendo usado para bloqueio. Tá certo que o lado direito da OL é uma mãe, então muito provavelmente por causa disso ele está sendo usado para isso. Pô, mas coloca o Billy para fazer o serviço de bloqueio e deixa o Kittle receber bola. É um cara que consegue ganhar jardas pós-recepção. Ou então jogadas profundas, jogadas mais aprofundadas, mais longas. Não está sendo usado isso. A impressão que passa é que usou todo o playbook contra os Cowboys e, sabe, parece que a vitória fala assim, agora a gente entra, a camisa ganha jogo. Não ganha, não adianta. Vamos dizer assim, eu, como torcedor, eu falo, foi inaceitável perder o jogo para Kirk Cousins em prime time. A gente sabe que Kirk Cousins some em prime time. Foi o contrário. O time do 49ers sumiu. Jake Moore errou um field goal, ok, beleza. Ele é novato também, dá até para relevar. Tá certo que perdemos o Robbie Gould, mas apesar dele também ter feito o docinho ali para assinar, porque ele queria assinar com um time campeão, ele queria aumento salarial, coisa e tal. Não sei como que foi a conversa lá dentro, a ponto de não renovarem com o Gould. Vão trazer o Gould de volta? Creio que não. Da mesma forma que tiveram paciência com o Young Weku, quando ele estava lá no Chargers, depois ele foi para os Falcons, e hoje ele joga bem melhor do que ele já jogou, apesar de errar alguns field goals, tem que ter paciência com o menino também. Assim como outros novatos, kickers novatos. O problema é que ele foi selecionado na terceira rodada. É isso que pesa mais. Tem kickers que foram mal, mas eram undrafted. O Moody não, foi terceira rodada. Então pega um pouquinho mais, o peso é maior. É para destruir Brock Purdy? Também não. É o segundo ano dele, primeiro como titular, e era muito bom para ser verdade. Tantos jogos seguidos de vencibilidade com um cara que ainda ou pode ser considerado um calouro, né? É o segundo anista. Então, não era de se estranhar que uma hora essa baixa chegaria. Ele é novato, só que as chamadas não estão ajudando. Ele escalou bem o pocket ontem, conseguiu correr, fazer suas jogadas, mas também teve alguns passes, principalmente o primeiro interceptado, o segundo também, mas menos pior do que o primeiro, que merecia um pouco mais de atenção na leitura pós-snap. Agora, foi demérito apenas dos 49ers? Não. Mérito total para o time de Minneapolis. O Minnesota Vikings jogou fino da bola. Jogo terrestre resolveu aparecer contra o 49ers. Madison jogou pra caramba. O Cam Akers jogou pra caramba. Jordan Edson. O TJ Hawkinson. Eles detonaram. Então jogo aéreo e jogo corrido foram assim uma maravilha para o time de Minneapolis, fazendo com que eles conseguissem suas descidas. Fizeram errado em tentar apenas ganhar tempo no finalzinho, ainda faltando 5, 4 minutos para o final do jogo. Eles sabendo que a defesa estava bem aquém, eles poderiam ter aproveitado mais e encerrado, não com o field goal, que foi perdido ainda inclusive no final do jogo. Talvez facilitando, entre aspas, a possibilidade de o 49ers conseguindo um touchdown vencer a partida por 23 ou 24-22. O que não aconteceu por conta da interceptação, a segunda do Purdy. Mas total mérito aí para o time capitaneado aí por Brian Flores, o time de defesa, que conseguiu anular muito bem
o jogo corrido dos 49ers, tá certo, uma jogada aqui ou ali do CMC, mas conseguiu travar o jogo corrido e conseguiu marcar e pressionar muito bem o Brock Purdy, com mais de 20% aí não, bem mais, foi mais de 40% de pressão, fazendo com que as jogadas não se completassem. Parabéns para os Vikings, vamos aguardar agora a semana 8, porque nós vamos enfrentar os Bengals. É em casa, mas a coisa não tá boa. Então ficamos por aí, esse foi o vídeo de review da semana 7 da NFL. Espero que vocês tenham gostado. Caso o seu time não tenha sido comentado, deixe sua opinião aqui sobre o jogo do seu time. Fale aí por que eu deveria ter tratado sobre ele nesse vídeo. Tá certo, esses que eu coloquei foram os meus destaques. Óbvio, eu sempre coloco do 49ers, que é o time que eu torço. Clubismo, eu sei. Mas foi um jogo interessante de ser anotado também, de ser falado principalmente por conta da qualidade dos Vikings nesse jogo. Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a galera. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. E vamos embora para mais um touchdown. A gente se vê na próxima. Valeu!